Bom, bom dia pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. A gente está tentando propor aí alguns vídeos que auxiliem pessoas que estão indo pela primeira vez para Orlando. No primeiro vídeo a gente tentou tratar dicas para compra de passagens aéreas, Rio-Orlando, falando sobre cada companhia, sobre promoções e ofertas, tipo de nível de serviço para cada uma das companhias que a gente já utilizou. No segundo vídeo a gente fez um resumo sobre o aluguel de veículos, locadoras, processos, necessidades, quais são os documentos necessários, a questão dos custos, as pegadinhas e assim por diante. Hoje a gente vai tentar falar sobre a parte de hotéis em Orlando, o que torna bastante interessante uma análise um pouco mais detalhada, fundamentalmente da parte de preços e localização. Bom, especificamente, Orlando tem duas grandes opções de localização para os hotéis e as cadeias de hotéis são muito parecidas. A primeira localização é um centrão de Orlando, onde tem a International Drive, e onde estão localizadas algumas lojas e alguns comércios bastante interessantes. E a segunda opção seria hotéis mais próximos dos parques da Disney, fundamentalmente numa localidade que é conhecida como Kissimmee, ou Kissimmee, não sei exatamente. Bom, em relação a preço, quando a gente fala em buscar hotéis com custo reduzido, para pagar pouco, para gastar pouco dinheiro e poder utilizar o dinheiro nas compras ou eventualmente nos ingressos do parque, a gente tem algumas redes que oferecem preços muito interessantes, tanto lá no centro de Orlando quanto em Kissimmee. Mas é interessante ver que existem, mesmo com nessas redes, alguma diferenciação em relação à qualidade dos hotéis. Os hotéis mais simples, tá, são compostos, são de algumas redes específicas bastante conhecidas, tá? E você pode entrar no site dessas redes e fazer a reserva desse hotel através do site da rede, escolhendo entre as inúmeras unidades que esse hotel disponibiliza. Provavelmente vai ter 4 ou 5 unidades de cada uma das redes em Orlando, seja Orlando Centro ou Kissimmee. Os que eu posso sugerir para vocês como relação custo-benefício muito interessante, preço baixo, mas a qualidade também não é lá essas coisas, são o Days Inn, o Travelodge, o Red Roof, o Motel 6, o Rodeo Inn, o Econolodge e o Nights Inn. Esses seriam os melhores custos-benefícios. Se você olhar e você buscar uma coisa um pouquinho melhor, a gente já vai para uma outra rede de hotéis. Lembrando que a primeira levada aí que a gente falou oferece o estacionamento para o carro gratuito, geralmente tem um café da manhã continental, que é um pãozinho com manteiga, um suco de laranja, um café com leite, um cereal. E são lugares bons para você tomar aquele banho quando chega do parque, dormir, descansar. Mas se você quer curtir o hotel, não são as melhores opções. Se você quer algo um pouco melhor, você pode buscar outras redes, como por exemplo o Ramada, o Howard Johnson, o Comfort Inn, o Quality Inn, o Super 8, o Radisson, Holiday Inn, American Best Inn, La Quinta Inn ou Hamptons Inn. Esses são hotéis um pouco melhor. Geralmente os prédios são maiores, os quartos são mais confortáveis, tem uma padronização de cama, de toalhas e assim por diante. Nada muito diferente em relação a valores do que a gente falou, dos outros que a gente falou, tá? Um aspecto importante é a gente verificar que existe uma outra opção de hotéis que oferecem, além do quarto, um padrão que eles chamam de extended stay, ou uma estada mais longa. E aí eles oferecem uma cozinhazinha com cooktop, com forno,
tem lá copos, talheres, para que as pessoas possam, micro-ondas, para que as pessoas possam realizar as atividades como se estivessem numa casa alugada. Tá? As redes que costumam oferecer esse tipo de serviço são a Extended Stay America, a Candlewood Suites, a Enclave Suites, a Homestead Studios Suites também e a Orlando Courtyard Suites. Tá? Essas redes têm lá a cozinhazinha com tudo direitinho. Uma outra coisa, uma outra opção que também tem crescido de forma bastante considerável e que as pessoas têm utilizado cada vez mais é o aluguel de uma casa onde o indivíduo possa ficar com a família e dividir quartos e assim por diante. Alguns sites fazem esse tipo de aluguel. Por exemplo, existe o www.casanadisney.com.br e o aluguel e o www.aluguetemporada.com.br. Esses dois sites disponibilizam casas em Orlando, na proximidade da Disney ali, pode ser até lá no centro ou em Kissimmee, para que você alugue uma casa de 2, 3 quartos e vá com uma família, tipo um grupo de 10 pessoas ou uma família de 7, 8 pessoas, se acomodando de forma bastante confortável e também tendo aí aquelas vantagens de poder comprar comida e preparar a alimentação e assim por diante. Isso vale muito para quando as pessoas viajam com criança e essas crianças têm uma certa dificuldade de adaptação à comida americana. Elas preferem realizar, né, as refeições de café e jantar na casa, o que tornaria mais simples essa adaptação. Existe ainda uma quarta situação, uma quarta análise, que é a análise dos hotéis temáticos. Os hotéis temáticos geralmente são hotéis dentro dos parques. Eles têm custos completamente diferenciados dos custos dos outros hotéis, são muito mais caros, mas oferecem uma experiência um pouco diferente. Eles oferecem um cartão onde você pode acumular alimentação na Disney e nos hotéis e pagar isso tudo no final. Oferecem entrada mais cedo nos parques e saída mais tarde dos parques. Oferecem toda uma estrutura temática diferente dos outros hotéis, com as caracterizações dos quartos com os personagens da Disney ou com ambientes específicos. E aí cabe a gente pelo menos falar sobre alguns desses hotéis. Eu vou falar dos 2 hotéis ou 3 hotéis mais caros e mais interessantes, e vou falar dos mais baratos dos temáticos. Sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, o hotel mais interessante de todos os temáticos é o Bay Lake Tower. Ele fica dentro do Magic Kingdom, tá? Que é o parque onde tem o Castelo da Cinderela, é o parque principal da Disney. É sem dúvida o hotel mais caro dos temáticos, mas é o mais interessante, tá? Ele é completamente voltado à caracterização dos personagens Disney, tá? Um outro hotel muito legal é um hotel que foi inaugurado mais recentemente, que fica em Animal Kingdom. Esse hotel chama Villas Kidani. Ele é um hotel que fica dentro da estação do zoológico do Animal Kingdom, e muitas vezes você consegue ver da janela uma girafa, um rinoceronte ou alguma coisa assim. Claro que esses animais não vão ter acesso a você, mas você consegue visualizar esses animais, visualizar o parque especificamente, o que é bastante legal. Esse também é relativamente caro. E por último, é interessante falar dos 3 melhores do Polynesian Resort. O Polynesian Resort ele fica a cerca de 200 metros da entrada principal do Magic Kingdom. Ele é um hotel polinésio, todo caracterizado, muito legal, tá? É bem interessante, fica exatamente ao lado do Magic Kingdom, a alguns minutos do Magic Kingdom, tá? Como opções mais baratas de hotéis caracterizados, nós temos o Disney World Swan e o Disney World Dolphin. Eles não são os mais baratos, mas são ainda resorts, estão dentro da Disney, ao lado das entradas, e oferecem uma condição bastante interessante, porque custam cerca de metade do valor dos outros 2 que eu falei agora há pouco. Os mais em conta dos temáticos, e onde vocês vão encontrar mais brasileiros, o Disney All Star Movies e o Disney All Star Music. Tá? Esses hotéis já são
viáveis de se pagar sem se apertar. No meu caso, tá? Eu não sou um milionário. E oferecem ali a tematicidade, né? Tem os quartos com tema, tem a entrada específica dos padrões da Disney, sem nenhum grande problema. São hotéis bem legais, bem interessantes. Claro que não tem o charme nem as atrações dos primeiros que a gente falou. Bom, eu acho que sobre hotéis vai muito da opinião da pessoa, tá? Você tem que pensar se você quer estar levando criança, se você quer a experiência do hotel temático, se você quer só um ambiente para dormir, se vai se locomover com carro, se você está procurando uma cama confortável e um lugar para você estacionar seu veículo, se você quer gastar um pouco mais para ter uma suíte maior, se o café da manhã precisa ser um café mais interessante, ou se pode ser um café continental. Todos esses aspectos vão contar e vão ser importantes para que vocês definam qual a rede de hotéis ou qual a localização dos hotéis que vocês querem ficar. Só uma última consideração. Ficando em Kissimmee, muitas pessoas pensam assim, se eu ficar em Kissimmee ou Kissimmee, eu não vou ter acesso aos restaurantes, às lojas e assim por diante. Engano. Foi construída em Orlando toda uma estrutura em Kissimmee ou Kissimmee para que os hotéis tivessem à disposição um conjunto de aspectos que dessem aos hóspedes condição de ficar. Tem todos os restaurantes, tem outlet próximo, tem posto de gasolina, tem Walmart, tudo isso próximo a Kissimmee ou Kissimmee. No centro da cidade, muito provavelmente você vai usar seu carro para fazer tudo, porque o centro é relativamente grande. Então não é porque você está no centro que você vai conseguir fazer as coisas a pé. Tá? É bastante interessante ficar lá, mas costuma ser um pouco mais caro. E por isso muitos brasileiros têm preferido cada vez mais se localizar próximo aos parques. Bom, eu acho que sobre hotéis a gente fez um bom resumo. Eu gostaria que, se vocês gostaram do vídeo, que vocês deem um ok ali e informem pra gente que vocês estão gostando. Caso vocês não tenham gostado, peço desculpa por ter tomado o tempo de vocês. Eventualmente a gente vai estar lançando outros vídeos falando sobre lojas que vale a pena você visitar para fazer compras, com os tipos específicos de compras. Falar também sobre restaurantes, aqueles restaurantes típicos de americano, onde poucos turistas estão presentes, e também os restaurantes de brasileiros, onde está todo mundo lá. Vamos falar também sobre a compra de ingressos, vamos falar sobre os processos interessantes de utilização dos serviços dos seus hotéis e algumas outras coisinhas que vale a pena a gente levar em consideração. Uma outra coisa interessante, eu vou colocar no texto, na descrição do vídeo, os sites de todas as redes de hotéis que eu citei para vocês. Claro que vocês vão poder acessar essas redes através dos sites e escolher o hotel que mais for conveniente a vocês, de acordo com o valor da diária e com o que está sendo oferecido. Muito obrigado e um bom dia.